Bom dia, pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma aulinha de ciências, ok? Então, hoje, dia 3/6, vamos trabalhar as estruturas externas da Terra, da atmosfera, tá bem? Nós temos uma imagem aqui. O que você vê? Você vê o céu, o sol, o solo, ok. Você está vendo o céu, que é a nossa atmosfera, e você está vendo o solo, que é a nossa crosta terrestre. Mas o que é essa atmosfera? É a camada de ar que envolve a Terra. Mas e do que ele é feito? Qual é a composição desse ar que envolve então essa Terra? Ele é composto de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, vocês têm isso no livro, na página 9, tá? Aqui. 21% de oxigênio e 1% de dióxido de carbono, que é o argônio, o vapor de água, os outros gases que compõem, então, essa atmosfera, tá? Então, basicamente, nós temos 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases, tá bom? Já parou para pensar nisso? O que aconteceria se a atmosfera tivesse mais oxigênio na sua composição? Ao invés de ter mais nitrogênio, ela tivesse mais oxigênio. O que vocês acham que poderia acontecer? Olha lá, eu tenho ali as minhas moléculas de oxigênio. Se eu tivesse mais delas, o que será que aconteceria? Alguns materiais entrariam em combustão, tá? Do nada, começariam a pegar fogo. Então, temos que ter muito cuidado com a nossa natureza. Nós temos que cuidar muito dela para evitar muitos acidentes na natureza. E isso traz prejuízos para nós, tá bom? Como que o ar fica preso na atmosfera e não escapa para lugar nenhum no universo? Isso é uma perguntinha do livro de vocês, na página 9, tá bom? Aqui. Como que isso acontece? O que vocês acham? Ó, o ar, ele fica preso na Terra, formando a atmosfera, devido ao quê? À gravidade, tá bom? Então, por causa da gravidade que o ar fica preso nessa atmosfera. E o que essa gravidade é? É uma força de atração que existe entre os corpos. Então, uma força de atração, gravidade. E essa gravidade está na atmosfera, tá bem? Você pode dar uma olhadinha, aqui tem um site do YouTube, você pode dar uma olhadinha o que quer dizer certinho essa força de atração, tá? No livro diz assim, o ar se mantém preso ao redor do planeta, formando a atmosfera devido à ação da gravidade. Então, esse ar, ele se mantém preso por causa da gravidade que nós temos ao nosso redor. Depois nós temos algumas propriedades do ar. Eu acho que essas propriedades seriam muito interessantes vocês anotarem aí no caderno de vocês, tá? Nós temos as propriedades do ar. Então, nós temos que o ar, ele tem massa, ó o menininho ali com balão. Nós temos volume e ele pode ser comprimido. Então, ele tem massa. Se ele tem massa, ele ocupa lugar no espaço. Ele tem volume, significa que ele tem peso. Ele pode ser comprimido. Olha ali a seringa, está mostrando que o ar que está ali dentro, ele pode ser comprimido. Mas se eu pegar uma seringa e apertar, chega uma hora que não sai mais o ar, com certeza. Mas você ainda consegue empurrar o êmbolo da seringa para comprimir um pouco esse ar. Então, ele pode sim ser comprimido. Se você tem um balão, você encheu ele, você está aumentando o volume dele, porque você está colocando o que ali dentro? O ar, certo? Você tem uma sacola plástica, pega ela por cima, vai apertando, chega aqui no finalzinho, ela sempre tem um pouco de ar, tá? E esse objeto, essa sacola, esse balão, essa seringa, eles têm massa, porque eles ocupam lugar no espaço.
Aí ele me disse que ele também, o ar pode ser incolor, não tem cor, é verdade. Ele é inodoro, não tem cheiro, pode cheirar aí que não tem cheiro nenhum. E ele é insípido, ele não tem sabor, tá? Então essas coisas seriam muito interessantes vocês anotarem aí no caderninho de vocês, ok? Agora eu tenho as camadas, então, da minha atmosfera, que está na página 10 do livro de vocês. Eu tenho aí a exosfera, que é onde os gases são raros, na exosfera. Nós temos a termosfera, que são com temperaturas altíssimas, por isso o nome termosfera, termômetro, tá? De calor, são temperaturas altíssimas e é onde costuma ter os satélites. Nós temos aí a mesosfera, que são as regiões mais frias e aonde costumam passar os meteoros. Nós temos também a estratosfera, que é a camada de ar seco, não tem nuvens nessa camada e nem tempestades, tá? Então é onde geralmente costumam ir os aviões, os balões costumam ir nessa camada para evitar as nuvens aí, para que eles consigam ter uma viagem tranquila, tá? A termosfera, então, é a camada de ozônio, é onde vai os aviões, os balões, olha ali, ó, e eles procuram ficar ali perto da estratosfera, que é onde não tem nuvens, tá? Então, vocês têm bem explicadinhos aí todos no livro de vocês, tá bom? Ali, ó, mostrando a termosfera, que é a nossa camada ali, onde vai os aviões. A poluição também, tem bastante poluição, tem bastante nuvens. Então, os aviões, balões, eles procuram subir. Depois, nós temos a camada de ozônio na página 11, que fala assim: parte da estratosfera que tem grande quantidade do gás oxigênio. É lá onde fica esse gás oxigênio, tá? O O3. Ele absorve as radiações solares ultravioletas que são prejudiciais aos seres vivos. Então, a função dessa camada é absorver essa quantidade de gás que é prejudicial para a nossa saúde. E aí, o que acontece? A absorção dessa radiação solar, que é o UV, ela é prejudicial aos seres humanos. Então, nós precisamos, por isso, usar também os protetores para evitar os raios ultravioletas do sol, para evitar esses raios na nossa pele, trazendo então prejuízos para a nossa saúde, tá? A formação do UV ele é responsável por formar e também por destruir o ozônio, que em processos naturais acabam se desfazendo, mas essa radiação UV ela é muito prejudicial à nossa saúde, certo? No livro de vocês têm ali as camadas, tem mostrando ali, desde 1979 até 2018, que foi o último estudo que fizeram, mostrando ali a destruição da camada de ozônio, que aos poucos essa camada de ozônio ela está sendo destruída. E com isso vai trazendo sérios prejuízos para a nossa saúde, tá bom? Vocês também têm ali, ó, o sol, mostrando os raios ultravioletas, os raios solares indo para a Terra. E a camada de ozônio acontece o quê? Poluição em grande quantidade, e essa camada de ozônio ela vai ficando poluída, vai trazendo prejuízos para todos os seres vivos, tá? E vamos ver também, aqui vamos ver a destruição primeiro, depois os efeitos estufa, tá? Então, olha só, destruição da camada de ozônio. A gente tem ali alguns gases que são poluentes e podem também trazer prejuízo. Olha ali o aerosol. Você tem ali, ó. Ele também traz destruição para a camada de ozônio, porque são gases o quê? Poluentes. E destroem as moléculas de O3, que são as responsáveis por nos proteger. Aqui você também tem um videozinho do YouTube, seria muito legal você olhar sobre a camada de ozônio, é bem bacana de ver, vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor sobre esses efeitos aí, essa destruição da camada de ozônio, tá? Depois você tem ali o efeito estufa, que está na página 12, e você tem ali uma tirinha, uns quadrinhos que eu gostaria de ler com você, que diz assim: mãe,
O que é esse tal de efeito estufa que eu ouvi falar? Dizem que os poluentes que nós lançamos no ar estão prendendo o calor solar e isso vai derreter o gelo das calotas polares. Claro, você já vai ter batido as botas quando isso acontecer, mas eu não. Pelo planeta, você está me deixando. Isso vindo do garoto que quer ir de carro para qualquer lugar mais distante que um quarteirão? Ei, ninguém tinha me falado do gelo das camadas polares, tá? Então, o que ele está querendo mostrar aqui, gente? Por que ninguém tinha mencionado essa questão de aumento de estufa, que é um problema na natureza, né? Que é um problema que vai prejudicar o meio ambiente, o planeta. Então, por que ele se incomodou tanto com isso? Você tem ali para responder, o Trocando Ideias. Por que ele se incomodou ao saber disso? Por que a mãe do Calvin ficou surpresa com o aborrecimento dele? Em relação a essa situação descrita na tirinha, qual atitude favorecia a redução da emissão de gases que ampliam esse efeito estufa? Será que a gente podia substituir esses combustíveis por outros tipos de energia? O que vocês acham? Então, por que a mãe dele ficou surpresa? Vocês sabem por que ela ficou surpresa? Porque, sem saber, ele contribuía para a intensificação disso. E ele, sem saber, né? Ele estava contribuindo para o efeito estufa. E ao se negar a ir a pé para os lugares próximos, ele estava contribuindo com a poluição do ar. Então ela ficou surpresa, porque ele não ia um quarteirão dali, ele não ia a pé. Como que ele quer ajudar? Né? Então são coisas que a gente precisa pensar. Será que às vezes eu estou indo de carro 2 quarteirões? Será que a minha escola é perto de casa e eu quero ir de carro? Como será que eu posso contribuir? Como será que eu posso ajudar? Né? Vamos nos espelhar aqui na história em quadrinhos ali da página 12, para que a gente tenha noção, tá? Como que eu posso ajudar a minha camada de ozônio? Como que eu posso evitar a destruição dessa minha camada de ozônio? Esses gases poluentes que estão vindo, estão prejudicando o meu meio ambiente, né? Como que eu posso ajudar a diminuir isso? Eu sou uma só, mas eu posso fazer minha parte? A minha família pode ajudar. Então, vamos pensar, tá bom, pessoal? Depois aqui, ó, radiação ultravioleta, que também tá ali na página 12, diz assim: por causar sérios danos aos seres humanos, pode causar sérios danos aos seres humanos, como queimaduras e câncer na pele. Vegetais e algas são bastante sensíveis e podem morrer quando muito expostos ao sol. Então, olha quanto prejuízo a radiação solar traz. Você está passando o protetor? Agora a gente está ficando mais em casa, né? Mas mesmo no inverno, nós devemos passar o protetor solar. Porque os raios solares são mais fracos, mas eles também trazem prejuízo. Principalmente quem tem a pele bem clara. Precisa. Ah, então minha pele é mais morena, sim, eu não preciso. Precisa. Todos precisam de proteção solar. Ah, mas a minha pele é negra, não preciso. Precisa. Todos precisam de proteção contra os raios solares. A diferença é que quem tem a pele bem clara, tem pessoas que são bem clarinhas mesmo, tem mais facilidade de pegar uma possível doença, mas não quer dizer que eu tenho a pele mais moreninha, mais escura, negra, que eu não tô propenso a pegar alguma radiação solar. Tô sim. Tô propenso a pegar qualquer tipo de doença relacionada ao sol, sim. Tá bem? E o efeito estufa? Nós temos aí na página 13. É bom ou é ruim? Como que acontece? É a mesma coisa que aquecimento global? Olha lá o efeito estufa, como que ele funciona, tá? Então, eu tenho ali a minha atmosfera, a radiação solar que aquece a Terra,
E os gases como CO2, CH4, que intensificam o efeito estufa e não permite que o excesso de calor saia da atmosfera. Então, esses gases se intensificam com o calor e eles fazem com que o excesso desse calor saia da atmosfera. Então, gente, o efeito estufa tem aqui também no livro de vocês, mostrando aqui as imagens, tá? Os raios solares penetram na Terra, a camada da Terra faz com que esse efeito estufa volte e haja uma radiação, uma dispersão no espaço. Eu acho que no livro vocês conseguem entender um pouquinho melhor, tá? Então, bate na atmosfera e ele volta para ser disperso no espaço. Os gases do efeito estufa estão fazendo o quê? Evitando que esses raios se dispersem com mais facilidade, tá? Então, ele vem, a radiação é refletida na Terra e ele volta para se desfazer no espaço, tá? E aí a radiação absorvida pela atmosfera é a que causa, então, esse efeito estufa, ok? No livro tá bem facinho com as imagens, ó, para que vocês consigam entender na página 13. Vem a radiação solar, bate na atmosfera, essa radiação é refletida na Terra e volta para o espaço para então se desfazer. E com esses gases que estão sendo liberados na atmosfera, esses raios solares eles estão cada vez mais próximos da Terra, tá bem? Então, olha bem a imagem da 13 que vocês conseguem ver bem direitinho. Vocês também têm ali um outro site do YouTube para que vocês possam dar uma olhadinha ali sobre os efeitos estufa, que é bem legal também, tá? E para a gente finalizar, por que a atmosfera é importante? Ela protege o planeta dos raios ultravioletas, mantém a temperatura média da Terra, contém O2 para a respiração dos seres vivos, para a nossa respiração, contém CO2 para que seja feita a fotossíntese das plantas, tá bom? Então, olha como é importante a atmosfera. Por que ela é tão importante? Então, isso é bem importante vocês terem essa anotaçãozinha aí também no livro de vocês, tá bem? Façam, pessoal, os exercícios da página 15, 16 e da página 15 e 16. Façam os exercícios que na aula que vem de terça-feira a gente vai corrigir, tá bem? Abraço, fiquem com Deus.